E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar no mundo que, olha, está por trás de quase tudo que a gente faz na tecnologia. Como é que os diferentes aplicativos e sistemas conversam entre si? Parece mágica, né? Mas a gente vai desvendar exatamente como isso tudo funciona. Pensa só, como é que aquele aplicativo de comida que todo mundo usa sabe direitinho o cardápio do restaurante, consegue cobrar no cartão de crédito e ainda por cima mostra o entregador chegando em tempo real no mapa? Pois é, tudo isso só é possível por causa de uma troca de informações muito poderosa. Exatamente isso que a gente vai ver em detalhes agora. Para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, a primeira peça-chave é o que a gente chama de integração de sistemas. Imagina que é a espinha dorsal de tudo. É o que permite que tecnologias completamente diferentes trabalhem juntas, em harmonia, sabe? Para garantir que tudo funcione direitinho e, o mais importante, de um jeito bem eficiente. Tá, mas o que é essa tal de integração de sistemas, afinal? Falando de um jeito bem simples, é o processo que faz com que programas diferentes consigam conversar e colaborar entre si. A ideia principal é acabar com aquelas ilhas de informação, sabe? Fazer os dados fluírem livremente de um lado para o outro, automatizar processos e, claro, economizar tempo e dinheiro. E olha, o impacto disso nos negócios é gigante. Quando os softwares se conectam, a comunicação da empresa fica toda unificada. Quando a gente junta dados de vários lugares diferentes, as decisões ficam muito mais espertas, mais precisas, e com automação, adeus retrabalho. O resultado de tudo isso é um ganho de eficiência que pode literalmente transformar uma empresa. Ok, mas como é que essa conversa acontece na prática? A resposta está numa sigla de 3 letrinhas: API. As APIs são a chave de tudo. É o que faz a integração de sistemas ser rápida, segura e escalável. E o mais louco é que elas estão em todo lugar, mesmo que a gente nem perceba. Para entender o que é uma API, a melhor analogia é a do garçom. É clássica, mas funciona muito bem. Imagina a cena. Estamos num restaurante. Cada pessoa ali representa um aplicativo, ok? Ninguém levanta e vai até a cozinha para pegar comida, certo? Não. A gente chama o garçom, que é a API. O garçom anota o pedido, leva até a cozinha, que é o outro sistema, e depois traz exatamente o prato que foi pedido de volta para a mesa. A API é exatamente isso, esse intermediário que faz a ponte e facilita toda a comunicação. Agora, falando um pouquinho mais técnico, API significa Interface de Programação de Aplicações. Pensa nela como se fosse um contrato, um acordo entre dois softwares. Esse contrato define as regras do jogo, como um programa deve pedir informações e como o outro deve responder. E o mais genial disso tudo é que um software não precisa ter a menor ideia de como o outro funciona por dentro. Ele só precisa seguir as regras da API. E essa história da integração evoluiu bastante, viu? Lá no comecinho era tudo muito simples, trocando arquivos via FTP, mas era bem inseguro, pouco controle. Depois a gente avançou para uma coisa mais estruturada, os web services, mas ainda era complicado e tinha suas falhas. Hoje chegamos nas APIs, que são o que há de mais moderno, prático e seguro para expor a funcionalidade de um sistema e integrar com parceiros. É o melhor dos mundos. Só que, atenção, construir uma API é só metade do trabalho. A outra metade, tão importante quanto, é ter certeza de que ela funciona do jeito certo. E é aí que entra em cena uma ferramenta que é tipo o canivete suíço de quem desenvolve software, o Postman. Pensa bem, depois que a API está pronta, como a gente sabe que essa ponte de comunicação é forte de verdade? A gente precisa testar. E não é testar pouquinho não, é testar exaustivamente para ter certeza que ela aguenta o tráfego, que entrega as respostas certinhas e que não vai cair no primeiro problema. Teste não é luxo, ela é a parte fundamental do processo. O Postman é basicamente um laboratório para a gente brincar com APIs. Com ele, dá para simular qualquer tipo de pedido, olhar as respostas em detalhes e, o mais importante, achar os problemas antes que eles cheguem no usuário final. Por isso, que ele é uma ferramenta que não pode faltar na caixa de ferramentas de quem mexe com integração. Claro que o Postman não está sozinho nessa. Existem outras ferramentas como o SoapUI, que é mais focado em tecnologias um pouco mais antigas, e também tem outras mais modernas como o Insomnia. Mas o Postman acabou virando o queridinho de muita gente pela simplicidade e por ser focado nas APIs do tipo REST, que são o padrão do mercado hoje em dia. E o poder do Postman está no que ele permite a gente fazer. Com ele, dá para testar APIs de um jeito super rápido e organizado, automatizar aqueles testes repetitivos e uma coisa muito legal, dá até para simular uma API que ela ainda nem existe. Imagina o quanto isso acelera o desenvolvimento e ajuda as equipes a trabalharem juntas.
Beleza? Agora que a gente já entendeu a base de tudo isso, que tal a gente ver como esses conceitos se aplicam num sistema do mundo real? E um sistema bem poderoso, viu? Se preparem, porque agora a gente vai ver a teoria virando prática. No nosso próximo papo, a gente vai mergulhar de cabeça numa API muito específica, a Service Layer do SAP Business One. A gente vai entender como um dos sistemas de gestão mais usados no mundo inteiro usa APIs para se conectar com tudo que é moderno. E só para dar um gostinho do que vem por aí, a própria SAP diz que a Service Layer é uma API de nova geração. Ela usa protocolos modernos para permitir que a gente consuma dados e serviços do sistema. Isso só mostra que as APIs estão bem no centro da inovação das empresas hoje. Olha, fiquem de olho, porque logo mais vai ter uma demonstração prática sobre isso. Para não perder, é só seguir os canais que estão aí na tela e, claro, ativar as notificações. No fim das contas, integração de sistemas não é só sobre tecnologia, né? É sobre criar um futuro mais conectado, mais inteligente. Fica até a reflexão. Qual será o próximo mercado a ser totalmente transformado pelas APIs? A gente se vê na próxima.